Saúde a todos na paz do Senhor. Amém, irmãos. Aproveitando a vossa posição em pé, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Vamos ler o capítulo 14 e o verso de número 15. Só um versículo da palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero convidar os irmãos que queiram participar conosco ali no Boa Vista. Amanhã nós estamos dando seguimento ao nosso estudo a respeito das dracmas perdidas. As 10 dracmas do capítulo 15, verso 8. Iniciamos segunda-feira passada e queremos ver se em 7 semanas nós conseguimos decifrar esses versículos aí. Quero convidar a igreja, os irmãos que podem estar ali conosco, para o estudo da palavra, viu? Deus fala conosco através da sua palavra, através do estudo, através da meditação da sua palavra. Essa feita vamos ler assim, capítulo 14, verso 15, onde diz assim a palavra de Deus: E ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Amém. Podeis tomar assento, irmão, sinta-se à vontade na presença de Deus. Você pode glorificar, exaltar o nome do Senhor. Fica tranquilo, eu não vou ser cansativo e vou entregar o que Deus tem para a igreja, somente isso. Eu sei que Deus trouxe você aqui com um propósito de ouvir a sua palavra. E os irmãos me conhecem, eu gosto de escrever muito, eu escrevi bastante ali no grupo, mas eu ainda preciso de algo do céu. Eu quero crer que nesses momentos que eu vou transmitir a palavra aqui, Deus vai falar ao teu coração algo especial, algo novo, pão do céu novo para ti e para mim. Deus tem preparado hoje. Você crê assim? Amém? Nós cremos assim, o nosso Deus não nos ocorrido antes, Ele nos abençoa e abençoa mesmo. Então fica tranquilo, Deus tem uma palavra para ti, viu? Eu quero aqui louvar a Deus pela vida desses moços aqui, que cantou aqui. Eu não sei que língua que ele cantou, irmão, só sei que eu senti a presença de Deus, né? Eu pude louvar a Deus por isso, porque graças a Deus, lá no céu vão falar todo mundo português, né? Aí nós vamos entender. Aqui nós podemos ouvir os irmãos em haitiano, em francês, em inglês, em alemão, e não vamos entender nada, mas lá no céu vai ser todo português e vai ser bom de entender uns aos outros. Graças a Deus por isso. O certo é que Deus recebe a nossa adoração, viu? Louvado seja Deus. Disse alguém no meio de uma reunião: já tinha ouvido Jesus ensinar, e esse homem se levanta e diz assim: Feliz, feliz, feliz aquele que come pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que come pão na casa do Senhor. Irmãos, alimento, pão é uma necessidade no mundo todo. Podemos viver aqui no oeste do Paraná, onde a bênção de Deus está sobre essa cidade, e não vemos fome. As pessoas assim geralmente têm para comer, para saciar as suas necessidades. Mas nós sabemos que ao nosso redor muitas pessoas passam por necessidade de pão, pão físico, fome mesmo, porque não tem muitas vezes o suficiente para pôr à mesa e alimentar os seus filhos, talvez saciar a sua fome. Essa necessidade aqui não é de hoje. Sempre existiu necessidade de pão na face da terra. Certa feita, um discípulo de Jesus, vendo uma mulher derramar aos pés de Jesus um óleo muito precioso na época, ele chegou e disse assim: Senhor, não deixe que isso se faça, porque vai estar derramando 200 dinheiros sendo jogado fora. Nós poderíamos pegar esse óleo, vender e comprar pão para os pobres, para os necessitados. E Jesus, olhando para ele, disse assim: não, filho, fica tranquilo, porque essa mulher está fazendo, ela está fazendo para me glorificar. Mas vocês vão ter muitas oportunidades de alimentar os pobres.
Porque os pobres sempre estiverem no meio de vós e não vão acabar. Vai ter sempre uma oportunidade para você dar pão para alguém, para você trazer alimento para alguém. Ele estava lançando sobre nós uma responsabilidade de alimentar o povo, de dar pão a este povo. Certa feita, Jesus reúne uma multidão e alguém chega para o Senhor e fala: Senhor, despede este povo, porque eles estão com fome. Manda que vão para as aldeias, compre pão, se alimentem. E Jesus olha para os discípulos e fala assim: não, dê de comer o povo. Eis a oportunidade de você alimentar o povo. Se ele falasse isso para nós íamos fazer a mesma coisa que os discípulos. Íamos temer e nos preocupar. Como arrumaríamos pão para toda essa multidão? Da onde viria? Nós íamos pensar a mesma coisa. Nós somos diferentes, não somos diferentes deles. Temos as mesmas necessidades. O certo é que a falta de pão, a falta de alimento, vem de geração em geração em muitos lugares. Louvamos a Deus porque vivemos bem. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Mas o pão que eu quero transmitir aqui nessa noite é um pão um tanto diferente. É o pão celestial. É o pão que vem do céu. E é o pão que faz falta na mesa de muita gente. É o pão que faz falta na casa de muitas pessoas. É o alimento do céu que sacia a fome da nossa alma. Quando alguém ouviu Jesus ensinar sobre como se portar no culto, na igreja, e dizendo assim: olha, quando alguém chegar, não assente nos primeiros lugares, assente nos últimos, deixe os primeiros lugares para os convidados, né? E ensinou também: olha, quando você convidar alguém para uma festa, não convide os ricos que podem retribuir, mas convide os pobres, os mancos e os aleijados. Jesus, dando esse ensinamento no meio do povo, alguém se alegrou e disse assim: glória a Deus, feliz aquele que pode comer nesta mesa, comer neste pão, comer nesta casa, comer neste reino que é o reino do céu. Felizes somos nós, irmãos, porque podemos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias. Jesus tem café da manhã para nós, tem café das 10 para nós, tem almoço para nós, tem lanche da tarde para nós, tem janta reforçada para nós, e se puder tem uma horinha extra depois das 10, né? Antes de dormir tem pão para nós. Todos os dias Jesus tem alimento do céu para nós, e nós podemos glorificar a Deus, exaltar a Deus por isso. Somos saciados pelo Senhor em todos os momentos. E eu sempre digo, irmãos, que só não come quem não quer. Só não faz parte desta mesa quem não deseja, quem não está com fome, com necessidade de se alimentar. O certo é que Deus tem pão para nós, tem alimento. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, irmãos. Quando esse homem diz assim: bem-aventurado aquele que come pão, eu não vi na Bíblia, não está escrito, mas veio à minha mente: será que alguém olhando estava do lado disse assim: mas, gente, será que esse pão não poderia ter aí uma carne no meio? Só pão? Será que junto com esse pão não poderia vir uma maionese? Será que junto com esse pão não poderia haver aí uma Coca-Cola? Será que acompanhado desse pão não poderia vir aí um refrigerante diet? Um guaraná? Alguma coisa além deste pão? Para quem entende a linguagem espiritual, você sabe disso, que junto com esse pão vem tudo isso e vem muito mais. Mas o certo é, irmão, que o primeiro alimento que Deus quer para dar para nossas vidas é pão. É pão. E eu te digo uma coisa nessa noite, em nome do Senhor Jesus: nós não precisamos mais do que pão. Nós não precisamos nada mais nada menos do que pão e de que água. Somente isso, para nós mantermos de pé na presença de Deus. Somente esse pão pode saciar a nossa fome, e essa água pode saciar a nossa sede. Tudo que vier depois, toda aquela Coca-Cola que você imaginar, tudo isso é Deus nos dar como dádiva, como presente, além do pão que Ele quer oferecer para as nossas vidas, todos os dias, em todos os momentos, em qualquer circunstância. Mas olhando para a Bíblia, irmãos, eu pude descobrir que algumas pessoas se enfadaram deste pão. E isso entristeceu o meu coração. Olhando para a história bíblica, eu pude descobrir que muitas pessoas, numa certa instância da vida, comeram o pão, o maná do céu,